A Rádio Rio de Janeiro apresenta a atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje relembrará temas como perda de seres amados e espíritos que trabalham em umbandas, abordados pelo nosso irmão Chico Xavier no ano de 1971. E a primeira pergunta feita ao nosso irmão Chico é: como se explica o homossexualismo e a perturbação do comportamento sexual à luz da doutrina espírita? Responde o médium de Uberaba: temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, como a assexualidade, são condições da alma humana. Não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimento de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito e acreditamos que o comportamento sexual da humanidade sofrerá no futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista da ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada à fecundidade física, mas também à fecundidade espiritual. Quando geramos filhos, através da sexualidade dita normal, somos chamados também à fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo às condições da personalidade humana reencarnada, muitas vezes portadora de conflitos que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova ou a sua condição de criatura em tarefa específica. De modo que o assunto merecerá muito estudo. Nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer, se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactividade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? Pergunta o nosso irmão Chico Xavier. A outra pergunta feita ao Chico Xavier foi feita por uma senhora que havia perdido, aí entre as aspas possíveis, um filho. Diz ela: perdi um filho há 1 ano. Choro muito. Quero saber se as minhas lágrimas estão prejudicando meu filho. Responde o médium de Uberaba: quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus, pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas, quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte
diante dos desígnios divinos que nos não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam também os encarnados que aqui ficam. E a outra pergunta é feita ao nosso irmão Chico a respeito do assunto espíritos que trabalham em Umbanda. Pergunta o Chico: o senhor acha que os espíritos que se manifestam nos terreiros de Umbanda, dizendo-se guias de cura, pretos velhos, índios, caboclos, são espíritos evoluídos? Como explica as curas conseguidas por muita gente conhecida em terreiros? Será que o mal pode apresentar-se através do bem? Ou então, tomando a sua forma? Humildemente, mais uma vez, responde o nosso irmão Chico Xavier. Nós respeitamos a religião de Umbanda como devemos respeitar todas as religiões. Vamos recorrer aos casos das leis kármicas. Nos séculos passados, nos 3, 4 séculos passados, nós, vamos dizer coletivamente, não estamos falando do ponto de vista individual, mas na condição de brasileiros, buscamos no berço, onde nasceram milhões de irmãos nossos reencarnados nas plagas africanas, para que eles servissem nas nossas casas, nas nossas famílias, instituições e organizações na condição de alimárias. Eles se incorporaram depois de desencarnados às nossas famílias. Eles renasceram no nosso próprio sangue, nas condições de nossos irmãos, para receberem de nossa parte uma compensação, que é a compensação chamada do amor, para que eles sejam devidamente educados, encaminhados, tanto quanto nós pretendemos educar-nos e encaminhar-nos para o progresso. Então temos a religião de Umbanda, que vem como uma organização dos espíritos. Recentemente, porque 4 séculos significa um tempo curto nos caminhos da eternidade. Recentemente trazidos para o Brasil, eles se organizaram agora, seja numa condição ou noutra. Nós, no Brasil, não conseguimos pensar em termos de cor. Nós todos somos irmãos. De modo que eles organizaram uma religião sumamente respeitada também. Eles também veneram a Deus como nós outros. Veneram os emissários de Deus como outros nomes. Respeitamos todos e acreditamos que em toda a parte onde o nome de Deus é pronunciado, o bem se pode fazer. Agora, encontramos na doutrina espírita, individualmente e coletivamente, a faixa que nos compete no campo de nossa evolução para estudos do nosso destino, para estudo da imortalidade. Quanto a problemas de cura, permitindo-nos lembrar uma coisa: às vezes nós pedimos socorro a determinadas organizações para a cura imediata de determinados impedimentos físicos. Essa cura parece, talvez, forçada por nossas exigências, porque muitas vezes os nossos irmãos, trazidos das plagas africanas, se habituaram, de certo modo, a obedecer-nos quase que cegamente. Eles se afeiçoam a nós com uma afeição terrível, do ponto de vista de egoísmo, de que todos nós, por enquanto, principalmente se referindo a mim, somos portadores. Então, exigimos uma cura que se faz de imediato no campo físico, mas nos esquecemos de que, às vezes, a cura física é um caminho para encontrarmos mais adiante desastres morais de consequências imprevisíveis. Então, se as curas demoram no ambiente kardeciano, ou se demoram no campo da medicina, vamos respeitar o problema dessa demora, porque aquilo se verifica em nosso próprio benefício. Porque muitas vezes uma doença física ou determinada provação em nossa vida doméstica nos poupa de acidentes afetivos ou acidentes materiais
ou de fenômenos extremamente desagradáveis em nossa vida. Muita paz e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.